Neste problema é dado o potencial em função de x, aqui aparece x quadrado, x na quarta, c e d são constantes positivas. Então, o que é pedido? Queremos saber quando o potencial se anula, quais são os pontos de máximo e de mínimo. Ele pede também para calcular o campo elétrico e para fazer o gráfico do potencial. Então, aqui um potencial elétrico. A primeira parte, então, é ver quando que esse potencial se anula. Nós vamos pegar o V e igualar a zero. V igual a zero. Quando a gente iguala o V a zero, ó, isso aqui que está dividindo, ó, tem que estar x na quarta, sempre vai ser positivo. D na quarta, sempre positivo. Né? Mesmo que eu coloque x igual a zero, isso aqui não é zero. Então, não vai anular aqui o denominador. Então, eu pego tudo isso que está dividindo e mando multiplicando. Vai lá para o outro lado, que agora é zero. Então, vai ficar zero. Some essa parte aqui de baixo. O que está multiplicando aqui na frente, menos cd ao quadrado, a gente manda dividindo. Zero dividido por cd ao quadrado vai dar zero. Sobra apenas x quadrado mais d ao quadrado igual a zero. Está escrito ali, ó. Então, quando é que para que valor de x eu consigo anular isso aqui? Na verdade, quando eu passar o d para o outro lado, o que vai acontecer? Vai ficar menos d quadrado. Então, x quadrado igual a menos d quadrado. O x quadrado ele nunca é negativo, quando o x for um número real. Então, se x é um número real, a gente não tem solução real, só solução complexa, então não serviria para a gente. Ou seja, nunca se anula para nenhum valor real de x. O que a gente pode fazer então? Vamos observar agora numa situação extrema, quando o x vai para mais ou menos infinito. Então, volta aqui na função. Quando o x vai para infinito ou menos infinito, vejam, não faz diferença porque está ao quadrado e está na quarta. Então, se for menos um valor de x, quando elevou ao quadrado, fica mais. Então, eu posso ver o que acontece quando o x vai para menos infinito ou mais infinito. Aqui em cima eu tenho uma soma. Então, quando o x vai para infinito ou menos infinito, nessa soma o x é muito mais importante que o d quadrado. Então, a gente despreza o d quadrado, que é uma constante. Aqui em cima ficaria menos cd quadrado x quadrado. Aqui embaixo eu desprezo o 8d na quarta, que é uma constante, ficaria só com x na quarta. Agora notem que x quadrado dividido por x na quarta vai dar 1 sobre x quadrado, ou seja, a gente vai ficar com isso ali aproximadamente, né, porque eu estou aproximando aí, menos cd ao quadrado embaixo x quadrado. Ou seja, quando o x é muito grande, eu tenho uma constante aqui em cima, dividido por algo muito grande que vai a infinito, isso vai para zero. Então, a função se anula somente quando x for para mais infinito ou menos infinito. Com isso, a gente responde a primeira parte da questão. E isso vai nos ajudar também a fazer o gráfico. A gente vai ver que quando x for para infinito ou menos infinito, no gráfico vai a zero. A gente precisa achar os pontos de máximo ou mínimo. Lembrando lá do cálculo, como é que a gente acha o máximo e o mínimo? Tem que derivar a função e igualar a zero. Então, derivando o potencial em x, como é que fica? Ó, o que estiver multiplicando e for constante, ó, menos cd quadrado, eu tiro aqui do símbolo de derivada. Vou derivar só x quadrado mais d quadrado e aqui x na quarta mais 8d na quarta. Então, vou usar a regra da divisão. Como que é mesmo? Se eu estou fazendo a derivada de uma divisão, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, para nós aqui, o segundo que está aqui embaixo, ó, vai aparecer o quadrado. Ó, x na quarta, 8d na quarta, tudo isso ao quadrado. Derivada do primeiro, quem é o primeiro? X quadrado mais d quadrado. Derivada de uma soma, soma das derivadas. Derivei uma constante a zero, derivei x quadrado, 2x. Está aqui, ó, derivada do primeiro, vezes o segundo, é o que está aqui embaixo no denominador. Ó, x na quarta mais 8d na quarta. Coloco entre parênteses para evitar erros. Menos, agora vem o primeiro, que é x quadrado mais d quadrado, está lá. Derivada do segundo, quem é? Derivada de uma soma, soma das derivadas. Derivou a constante da zero, derivou x na quarta, 4x ao cubo. Então, está aqui a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, esta é a derivada do potencial em x. De brinde, a gente já tem o campo elétrico. Só lembrando que a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico é a seguinte. Ó, o campo elétrico é menos a derivada parcial do potencial em x. Como aqui o potencial só depende de x, posso escrever só a derivada ordinária. Ó, o campo em x é menos a derivada de v em x. Ou seja, só multiplicar pelo sinal menos aqui esse cálculo e eu tenho o campo elétrico, é uma das coisas que ele pediu.
Agora, continuando aqui a minha busca dos máximos e mínimos, eu vou igualar a zero a função. Então, eu nem simplifiquei, nem trabalhei, como eu vou igualar a zero, vejam, o que está dividindo aqui, ó, eu mando para o outro lado. Então, no lugar do dv, derivada de v em x, eu coloco um zero aqui. Ó. O que está dividindo vai multiplicando o zero, vai dar zero. Isso aqui que está multiplicando tudo na frente, vem dividindo, zero dividido por CD ao quadrado dá zero. Então, sobra só o que está aqui em cima, ó, entre colchetes, ou seja, 2x, eu estou copiando aqui embaixo, vezes, entre parênteses, x na quarta mais 8d na quarta, menos 4x ao cubo, x quadrado mais d quadrado, isto sobrou igual a zero. Aqui eu consigo colocar em evidência esse 2x, ó. Então, coloquei aqui o 2x em evidência, coloco entre colchetes, o que que sobra? Quando eu tiro aqui o 2x, fica x na quarta mais 8d na quarta. Agora não preciso mais dos parênteses. Menos, daí aqui quando eu tiro 2x para colocar em evidência, o que que sobra? 2x quadrado. Vamos ver se é verdade. 2 vezes 2 deu 4. X vezes x quadrado, mantém a base, somos expoentes, dá x ao cubo. Dá menos 4x ao cubo, está certinho. Então, quando eu coloco 2x em evidência, vai sobrar menos 2x quadrado, que multiplica x quadrado mais d quadrado, fecha o colchetes igual a zero. Agora, observem que eu posso trabalhar um pouco aqui, ó. Eu posso multiplicar, ó, menos 2x quadrado vezes x quadrado, quanto que vai dar? Menos 2x na quarta, escrevi aqui embaixo. Ó. Menos 2x quadrado vezes d quadrado, menos 2d quadrado x quadrado. Ó. Então, eu só fiz aqui o produto. O que estava aqui na frente eu não mexia, x na quarta, 8d na quarta, tudo isso igual a zero. Agora a gente vê que tem x na quarta, menos 2x na quarta, isso vai dar menos x na quarta, menos 2d ao quadrado, x ao quadrado não mudou, e aqui 8d na quarta. Então a gente simplificou um pouquinho e chegou nisso. Agora eu tenho um produto aqui, ó, 2x vezes o que está entre parênteses igual a zero. Quando eu tenho um produto, só lembrando, se eu tenho algo do tipo a vezes b igual a zero, isso implica que o a tem que ser zero ou o b tem que ser igual a zero. Se o a for zero, isso aqui vai dar zero. Se o b for zero, também vai dar zero. É claro que se os dois forem zero, também dá zero. Se o a for zero, o b igual a zero. Então, eu vou usar essa ideia aqui. Ó. Neste produto, o 2x pode ser igual a zero ou o que está entre parênteses pode ser igual a zero. Se o 2x for igual a zero, implica que o x é igual a zero. Ou seja, uma solução, um ponto candidato a máximo ou mínimo é x igual a zero. Eu anotei aqui, ó. Então, eu vejo dessa ideia. Agora, o que está entre parênteses, quando eu igualo a zero, ó, anotei aqui embaixo, o que está entre parênteses igual a zero. Então, eu multipliquei dos dois lados por menos 1, só para assumir com esse sinal de menos, então ficou x na quarta, 2d quadrado x quadrado menos 8d na quarta igual a zero. Multipliquei dos dois lados por menos 1. Então, notem que isso é uma equação biquadrada, aparece x na quarta e aqui x quadrado. Uma equação biquadrada do tipo ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, tem a constante, tem o x quadrado e tem x na quarta. Como é que a gente resolve isso? O truque, a ideia é que eu vou chamar o x quadrado de y. Então, aqui onde tem x quadrado eu chamo de y. Então, ficaria 2d quadrado y. Tá lá. Ó. Constante eu não mexo, menos 8d na quarta. E, então, no lugar do x na quarta vai ficar o quê? Ó? X na quarta é x quadrado vezes x quadrado. Mantém a base, somos expoentes da x na quarta. X quadrado vezes x quadrado dá y ao quadrado. Então, aqui é y ao quadrado. Esta é uma equação de segundo grau. Então, aqui eu posso usar Bhaskara e acho as duas soluções. Né? É uma equação do segundo grau, do tipo ay ao quadrado, by mais c igual a zero. Então, usando o Bhaskara, que eu creio que não é necessário eu mostrar aqui, a gente obtém a seguinte solução. Y pode ser igual a 2d quadrado ou y igual a menos 4d quadrado. Agora eu quero voltar para o x, então eu lembro que esse y é igual a x quadrado, tá? Circulado aqui do lado. Então, quer dizer que essa minha resposta, esse y que é igual a 2d quadrado, tem que ser igual a x quadrado. Daqui eu tiro o quê? Ó? Pego a raiz, então o x é mais ou menos a raiz de 2d quadrado. Raiz de d quadrado é simplesmente d, sobra isso. Então, d raiz de 2. X é igual a mais ou menos d raiz de 2. Aqui, x quadrado igual a um número negativo, não tem solução real. Como o nosso x pertence aos reais, então eu não vou usar essa solução. Resumindo, até agora, então, nós obtivemos três valores para o x. Ó, x igual a zero e agora obtivemos x igual a mais ou menos d raiz de 2. Então, a gente tem três valores para o x, que são os candidatos a máximo ou mínimo.
como é que eu posso saber qual é o ponto de máximo, qual que é o ponto de mínimo? Então, lá do cálculo, a gente tem que fazer a derivada segunda. Eu vou derivar o potencial de novo em relação a x, e aí eu coloco o valor de x. Então, eu vou colocar x igual a 0, depois x igual a d raiz de 2, depois x igual a menos d raiz de 2. E aí eu vejo, se a derivada segunda for maior que 0, eu tenho um mínimo. Se a derivada segunda for menor que 0, eu tenho um máximo. A gente não precisa fazer a derivada segunda neste caso aqui, porque nós vamos fazer o gráfico, então olhando para o gráfico eu já vou saber quais são os pontos de máximo ou de mínimo. Então vejam, como é que eu vou fazer o gráfico? Ele nos deu a função lá e ele não diz quem é o C nem quem é o D. Então uma maneira é redefinir, renomear essas funções, colocar em evidência o D quadrado, colocar em evidência o D na quarta, daí eu consigo escrever de outra maneira a função, é uma maneira. Para ser mais direto, mais didático, uma possibilidade eu vou dizer que o C é igual a 1, o D é igual a 1. Vou sumir com essas constantes, né? Então, para eu poder fazer o gráfico, eu não sei quem é o C e o D, vou supor que o C é 1, o D é igual a 1. Então, o que sobra lá? C igual a 1, D igual a 1, fica menos, estou escrevendo aqui embaixo. Sobra x quadrado e D é 1, fica 1 aqui, né? Embaixo x na quarta mais 8. Então, pensando que o C é igual a 1, D é igual a 1, eu tenho essa expressão para o potencial. Eu calculei que os pontos candidatos a máximo e a mínimo seriam x igual a 0 e x igual a mais ou menos d raiz de 2. Como d é 1 nesse caso que eu escolhi, então x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, agora eu vou ver quem é o valor da função do potencial v quando x for 0. Então, eu coloco aqui, ó, x igual a 0, vai sobrar menos 1 em cima, x igual a 0 sobra 8. Menos 1 oitavo, que dá menos 0,125, aproximadamente menos 0,13. Vou olhar agora quando x for igual a raiz de 2, que é 1,41, então eu coloco aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, mais 1 deu 3, raiz de 2 na quarta vai dar 2, vai dar 4, mais 8, 12. Então vai dar 3 sobre 12, que é menos 0,25. Então com isso eu já consigo fazer o gráfico. É claro que com calma eu vou fazer o quê? Vou dar outros valores para o x. Como é que faz o gráfico? Eu vou dando valores para o x, né? Quanto mais valores eu colocar aqui e calcular o v, eu vou anotando. Coloquei um valor para o x, achei o v. Faço uma tabelinha, né? Vou mudando os valores do x, anotando o v. Então vocês vão, quando fizerem isso com caderno quadriculado ou com a ajuda do computador, tem uns programas que fazem gráficos, vocês vão colocar aqui então o potencial v na vertical, o x na horizontal. Vocês devem obter uma função desse tipo aqui, ó. Então ela é simétrica, né? Se eu dividir o meio que tem do lado direito, tem do lado esquerdo. Meu desenho não ficou tão perfeito, mas se eu dividir o meio tem que ser simétrico. Aqui eu estou indicando que tende a zero, então quando o x for para menos infinito vai para zero, quando o x for para infinito vai para zero. Notem aqui, quando o x for igual a zero, a gente tem um máximo local aqui, ó. A gente calculou da menos 13, ó. Então aqui, ó, 0, menos 0,10, menos 0,20 seria aqui, menos 0,13. Aqui, quando o x for igual a raiz de 2, a gente calculou menos 0,25, tá aqui, ó, é um mínimo aqui. E quando eu olhar aqui para x igual a menos raiz de 2, também tem um mínimo. Então, tem dois mínimos e um máximo. Ou seja, o x igual a 0 é um ponto de máximo e o x igual a mais ou menos a raiz de 2 são pontos de mínimo. Com isso, então, a gente conclui a questão. É uma questão que a grande dificuldade é saber derivar, né? Então a gente tem que derivar com cuidado, a hora que iguala a zero muitas coisas somem, e para fazer o gráfico então, o que me ajuda? Eu vi que quando x ia para mais ou menos infinito, o gráfico vai a zero, e notei que eu tenho que olhar com mais calma aqui, ó, nessa região, por exemplo, entre menos 5 e 5, então eu tenho que colocar muitos valores para x, por exemplo, x igual a 0, 0,1, x igual a 0,2, até mais ou menos x igual a 5 eu vou obter essa figura aí. O resto, então, continua aqui, eu não preciso me preocupar tanto. Aí é um esboço do gráfico. É claro que existem programas, né, como o Maple, que fazem bonitinho esses gráficos. Você coloca a função e ele mesmo faz todo o trabalho. Então, encerramos aí o problema.